Olá, estamos de volta aqui no Bar do Português, lembrando que o happy hour é perfeito, que tem o playground, que tem uma tutora, que tem excelentes garçons e garçonetes. Eu prefiro chamar de senhor e senhora, eu acho uma falta de educação chamar de garçom, não sei francês, mas garçom em francês eu procurei, quer dizer menino, eu prefiro chamar de senhor e senhora, ou então pelo nome, como o Lia, o famoso Lia, que está ali conversando com o Jota. E lembrar que você pode assistir os jogos todos aqui, que o telão é gigantesco. E tem essa caixinha de cerveja, não tem muita cerveja hoje porque eu já tomei tudo, eu tirei o dia para beber, mas conversávamos com o Marcello Pellegrini sobre as boates que ele frequentava aqui antes de conhecer a Mara. E na época, professor, como a gente estava comentando, tinha muito essa coisa da gente fazer boatinha em casa, tinha um som e tal. Então isso era uma prática, né? Fazia na casa de um, na casa do outro. Tinha um caminho que a gente fazia. À época, o ranchão funcionava à noite. Eu lembro. Então a nossa passagem era pelo ranchão, tinha o bar do tio Pedro, sim, o famoso. Clube Literário Charles, na esquina do Clube Literário, onde é a Biboca hoje. Certo. Então, assim, isso era mais ou menos o Chopão você trajeto. frequentou também? O Chopão também. Chopão, O Chopão. A canja depois do carnaval era no Chopão. No Chopão. E na época foi fundada uma boate muito top em Sertãozinho. A Drogaria Sertanezina depois teve a oportunidade de fazer vários patrocínios e promoções, que foi o Cana Caiana. O Cana Caiana tinha um ambiente muito agradável, era muito bonito lá, muito bonito. Então essa foi mais ou menos essa fase aí de jovem que a gente viveu. E Sertãozinho sempre criando atrativos, né? Eventos e sempre desenvolvendo. Então é o que eu falo, tem que procurar conhecer, frequentar, porque é uma cidade sempre que vale a pena, né? Eu dei aula durante muito tempo em Uberaba. E as pessoas falavam do Cana Caiana. Que em Uberaba, quando eu estava lá, não sei hoje, né? Isso era no início dos anos 2000, não tinha uma boate como a Cana Caiana. A Cana Caiana, e a Cana Caiana trazia a época, né? Blow Up e as bandas Rod Hanna. Então a Cana Caiana foi um marco, pelo menos para nós aqui. E uma boate de qualidade, serviço, ambiente, 3 ambientes. Então, isso foi um marco já nos anos 2000, né? Mas que valeu a pena. Então, Sertãozinho sempre se inventando e reinventando a cada momento, a cada investimento, né? Que os empresários fazem. Mas é sempre uma alegria e uma cidade muito acolhedora. Eu gosto muito, sou apaixonado como você. Acho muita coisa para fazer aqui. Muita coisa, muita coisa. Já teve dia de eu sair deste bar do O Português às 5h40 da manhã. Eu costumo dizer que eu sou o último bêbado da minha geração de Sertãozinho. Porque eu não vou dizer os nomes, né? Mas alguns já morreram. Outros já não bebem mais. Tião Macedo, por exemplo, meu amigo de boteco, já não fica mais às ruas do jeito que eu fico. Né? Você conhece muito o Tião Macedo, pessoa saborosa, o cara que toca um carrão maravilhoso, né? A banda dele é muito boa, né? Eu preciso vir aqui tocar no Bar do Português. Então, uns morreram, outros as mulheres recolheram, ou outros por si próprio voltaram para casa. Então eu me considero o último moicano, o último alcoólatra dessa cidade. O último boêmio que vem à próxima geração. Eu tenho saído com meninos e meninas de 34 anos, porque os caras da minha idade não estão saindo à rua. Os jovens, né? Os jovens. Tive que recorrer aos jovens, né? Mas falemos agora um pouco da sua boa participação na Secretaria de Turismo, no Contur ou na Contur? O Conselho. O Conselho, né? Isso, obrigado. O Conselho de Turismo que eu posso dizê-lo, você não vai dizer, há uma injustiça, e eu sempre digo isso no programa do Jota,
Sertãozinho para ser estância turística e cidade turística para o governo federal tem uma história. Isso não apareceu do nada, de repente abriu-se uma cartola e está aqui o presente. Não, eu acompanhei, o Zé Luiz acompanhou, com a Eusiane, com todo mundo que ficava lá, inclusive você, discutindo, fazendo projetos para que isso viesse à tona. O turismo é uma coisa interessante, né? Que em 2 momentos aconteceram fatos que eu falo que eu já militava no turismo antes de pensar em vir a ser secretário de turismo. Numa ocasião, o vereador de Ribeirão Preto, o Silvio, falou com o prefeito, nós estávamos no teatro, e a ideia era juntar a região para poder discutir e tal. E a prefeitura de Sertãozinho, ela não tinha Secretaria de Cultura e Turismo, eu ainda era secretário de Indústria e Comércio. Tinha a diretoria de cultura, que era diretoria de cultura, que era ligada à Secretaria de Educação e Cultura, e não tinha turismo. Sim. E aí, à época, o prefeito me indicou, falou, o Marcelo vai conversar com vocês. Então, isso a gente já começou a se envolver. Depois, em 2009, 2008, eu tive a oportunidade de de coordenar o convênio com a Associação Amigos Caminho da Fé, o que tornou Sertãozinho a cidade mais distante, são 570 quilômetros, do Santuário de Aparecida, né? E aí depois eu fui convidado em 2020, para assumir em 2021, a secretaria. E foi uma gratidão muito grande, e aí a gente continuou vários projetos, né? Eu cito alguns só para a gente lembrar, e aí eu agradeço a participação de público do professor, do Zé Luiz de Oliveira, da Eusiane. A Eusiane topou ser presidente do CONTUR na época, Conselho Municipal de Cultura. E a gente começou um trabalho bastante empenhado, bastante sério. Eu cito algumas passagens que, para mim, foram muito marcantes, né? Quando nós assumimos a prefeitura, a verba para o Provar e Banco de Projetos era R$85 mil de orçamento. Nós entregamos o governo em 24 com R$300 mil. Porque eu falo que o dinheiro do Provar e do Banco de Projetos ele vai direto para o artista. Então não tem intermediário. E a gente fez isso com muita seriedade, o doutor Lucinho comprou a ideia da gente, então foi um investimento representativo. Na pandemia, nós fizemos uma coisa muito interessante. Nós fizemos o primeiro programa com recurso próprio do orçamento para injetar dinheiro no artista, que foi o PEN Cultural, Programa de Apoio ao Artista de Sertãozinho. Na época foi um orçamento de R$100 mil, e o artista, como ele não... Tudo que falava de cultura e turismo, você tinha aglomeração. E isso foi cortado. E os artistas ficaram realmente numa situação bastante delicada. Então a gente fez um trabalho que eles pudessem fazer online, apresentar para a secretaria, e a secretaria então remunerava esse valor. Foi a única cidade da região, quiçá do Brasil, que fez um programa de apoio com recurso próprio. Enfim, fizemos... Deixa eu parar um pouco de novo. Eu estava lá e foi muito importante. As pessoas não sabem o que foi para o setor de cultura a pandemia. Foi um desastre. Desastre. Artistas que vocês conhecem chegaram a passar dificuldade. Se não for, passaram dificuldade. Porque o cara, ele tem um caixa, mas 2 anos de pandemia. E você falou, né, professor, do esquecimento. Isso é importante a gente estar falando, não é para ego, nada disso. Não. Mas porque foi uma época que agora fica um pouco esquecida. E foi a maior crise sanitária que a nossa geração viveu. Sim. Espero que não vivamos outra. Então, foi muito importante na época. O pessoal estava mesmo desesperado. A gente precisava criar uma ferramenta para poder atendê-los. E o prefeito pronto nos atendeu e a gente fez o programa. O Conselho Municipal de Cultura que fazia a avaliação dessas propostas. Então foi muito gratificante. Então a gente fez várias coisas na cultura que, na minha opinião, por exemplo, dia 22 de março, que se comemora o aniversário da Semana de Arte Moderna,
Até foi uma ideia que o Zé Luiz trouxe para o Conselho Municipal de Políticas Culturais. E nós fizemos a Semana de Arte Moderna online, porque não dava para fazer nada. Né? Não íamos fazer a Feira do Livro, fizemos a Feira do Livro online. Então, assim, foi coisa que o momento... Falar, podia ter ficado sem fazer nada? Podia ter ficado, mas nós fomos atrás. Mas seria muito triste. Seria muito triste. E um momento que as pessoas, como você mesmo falou, professor, as pessoas estavam precisando. Porque foi necessidade mesmo, não foi, não, precisava. Precisava, eu então, conheço gente resposta, que não tinha um tostão. O Zé Lopes e Diego, os dois falaram essa semana no programa do Jota que não sabem como sobreviveram. É isso. Não sabe como E é uma dupla famosa, tem dinheiro, tem dinheiro, tem reserva. Nome, tem agora reserva. pega alguém que vive de artes plásticas. Exatamente. De pintura, de dar aula. E mesmo, por exemplo, o pessoal que toca na noite, toca se os bares estavam fechados, né? E aquela incerteza, né, professor? Não, o mês que vem abre, não volta mais. Abre, não tinha muita gente que achava que não voltava mais. Então, foi um momento muito delicado. E o de ser online levava para as casas a catarse, a purificação. Você esquecia aquela... Porque hoje é fácil esquecer a pandemia, mas foi terribilíssima. Terribilíssima. Foi horrorosa. Dar aula online, sabe? Foi muito terrível o que passamos. Ainda bem que passamos, que não volte. Que não volte. É certo que as pandemias, a aglomeração, a falta de higiene e falta de vacina, é sempre bem lembrar. A vacina. Vacinar as pessoas sempre. Né? Não podemos nos negar a vacinar as pessoas. Tem vacina aí, eu estou louco para trazer a Fábia. Para falar disso aqui, porque é preciso falar disso. É preciso falar. Ficar em cima, higiene, farmácia, esgoto e medicina é que está fazendo com que a gente viva mais. Com certeza. O ser humano, na época das cavernas, vivia 16 anos. Hoje, no Brasil, são 76 anos. 76 anos. De média, né? De média. Na nossa região é mais. Quantos avós a gente não tem de 90 anos? A minha mãe, infelizmente, morreu na Covid com 91 anos. Minha mãe ia passar dos 100 anos. Então, isso é muito importante. Né? Por isso que é importante a gente relembrar isso. E no turismo, eu desde 2009, quando a gente montou o Conselho Municipal de Turismo aqui em Sertãozinho, eu recebi uma pessoa que eu julgo assim ser uma referência no turismo. Hoje ele é membro do COC, membro do Conselho Estadual de Turismo, que foi o Jarbas Favoreto. E desde aquela época eu sou conselheiro da AMITUR, Associação dos Municípios de Interesse Turístico e Cultural do Brasil. E na época a gente teve a oportunidade, o ano do ranqueamento. O que é o ranqueamento, só para o pessoal saber? Isso. O governo do estado, ele criou, junto com a APRECESP e com a AMETESP, a APRECESP é a Associação dos Municípios de Instância Turística e a AMETESP é a Associação dos Municípios MIT. Essas associações apresentaram para a secretaria o regulamento para se promover ou para se regredir algum município, né? E aí, já lá atrás, no governo Alckmin, foi criado o município de interesse turístico, que foi o MIT. Porque ou você era instância ou você não era nada. Aí na gestão do governador Alckmin, inclusive com o Roberto de Lucena, que hoje é secretário de Cultura e Turismo do Estado, à época também o era, foi criado o município MIT. E aí eles criaram esse ranqueamento e eu tive a oportunidade, junto com o Contur, da gente preencher o ranqueamento, porque o prazo foi 2024. Em princípio era abril de 24, depois mudaram para o meio do ano, a gente fez tudo. Inclusive a gente fez o protocolo na Câmara da renovação do Plano Diretor Municipal de Turismo, né, que só foi aprovado no ano seguinte, mas o protocolo nos bastou. Fizemos todo o ranqueamento, inclusive implantamos uma coisa muito interessante, que hoje deve estar sendo continuada, que é a pesquisa de demanda turística, porque nós precisamos saber quantas pessoas visitam a cidade, de onde são essas pessoas, o que elas vieram fazer na nossa cidade, sempre para aprimorar o serviço. E nós fizemos esse ranqueamento em 2024,
Em 2025 foi então feita a avaliação, Sertãozinho então passou de MIT para a instância turística, e em 2026 o secretário esteve aqui e junto com o prefeito fez a nomeação de Sertãozinho. Mas foi muito gratificante porque nós fizemos um trabalho que deu frutos, né? É claro que a prefeitura, ela é dinâmica, ela é cíclica, né? E as pessoas vão ficando um determinado prazo, e então a gente fez a parte laboral, digamos assim, né, professor? E depois na outorga do título nós estávamos mais. Mas isso não importa, porque o que importa é que Sertãozinho hoje é um município que é instância turística. Aí a gente pode, às vezes, ter uma pergunta assim, poxa, mas o que muda? Porque às vezes a gente fala essas siglas, né? E não, mas não mudou nada. Não, muda. O recurso que pode ser pleiteário para o município MIT é um. Para a instância turística, ele sobe exponencialmente. Então, até 2024, só por ordem de grandeza, ele era concedido ao município MIT até R$800 mil ano. Para o município instância turística, poderia-se chegar a 5 milhões. Então você veja a diferença, me parece que agora a prefeitura conseguiu 2,5 milhões. Sim. Mas ainda assim, se você fizer 2,5 milhões por 4 anos, são 10 milhões. E com uma vantagem, esse recurso, ele só pode ser aprovado e investido em obras de melhoria turística. Ah, mas não pode pôr na saúde? Não pode pôr. Não, é da improbidade administrativa, da cadeia. E, inclusive, o próprio COC, que é o conselho que avalia os projetos, e o Conselho Estadual de Turismo não aprovam. Então não adianta você mandar um projeto para fazer qualquer coisa que não vai aprovar. Então foi uma coisa que eu me sinto assim bastante gratificado, de novo, não é por ego, não é por outra coisa, mas por ter contribuído, né, de certa forma, com o desenvolvimento de Sertãozinho. Olha, eu prometo que o Marcelo tem que voltar, não exploramos tudo que esse homem de 7 instrumentos faz, né? Quero agradecer muito ele ter vindo, a paciência de ter esclarecido algumas coisas importantes para o resgate do que foi feito, do que é. E não é uma questão de ego, é uma questão de história. E esse programa se propõe a ser um programa histórico e que resgata quem fez, quem faz e quem está fazendo por Sertãozinho. Nós vamos comer uma francesinha, chegou mais cerveja para mim. Obrigado pela sua presença ilustre. Eu que agradeço, professor, uma honra. Obrigado ao Jota, ao Zé que veio prestigiar. Abrilhantar. Abrilhantar, e é sempre um orgulho e uma alegria estar junto com vocês. Muito obrigado. Obrigado.